Olá, voltamos então agora com o ponto 4, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho. Vamos começar então aqui procurando o SVD e o SVD 2. Na verdade, a gente começa aqui com uma decisão mais chique, ó. É do plenário do STF. O plenário do STF decidiu que a competência permanente da Justiça permanece na Justiça do Trabalho nas ações em que haja decisão de mérito já proferidas. Mas sobre o que, né? Que ação que é essa? Isso aqui é uma modulação de efeitos numa decisão em recurso extraordinário que estabelece um marco temporal para a competência da Justiça Comum para processar e julgar as ações ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, a fim de discutir critérios para seleção e admissão em empresa pública. Então, recapitulando aqui, o STF decidiu em plenário que é da Justiça Comum Federal ou Estadual, que ela que deve processar e julgar as ações ajuizadas por candidato e empregado público, na fase pré-contratual, a fim de discutir os critérios para seleção e admissão na empresa pública. De acordo com a modulação, os processos que tiveram decisão de mérito até 6/6/2018, data em que foi determinada a suspensão geral dos casos, permanece na competência da Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e sua execução. Então, resumindo, como ficou a tese dessa repercussão geral? Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face da administração pública direta e indireta. E aqui, então, é importante a gente ver que é direta e indireta. Nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. A próxima, vamos ver, SPDI 1, de dezembro de 2018. Bom, vamos ver. Qual a competência territorial em caso de empregado contratado por meio de site? Vamos ver então, que está grifado. Nas hipóteses de contratação de trabalhador por meio de sítio eletrônico, e em que a prestação de serviço se deu em local distinto da sede da empresa e do domicílio do empregado, é de competência do juízo em que melhor atenda a ponderação entre os princípios de acesso à justiça e do contraditório ampla defesa. É bom porque deixou para ser verificado, né, no caso concreto. Segundo o ministro aqui, Evandro Valadão, que é o relator, o avanço tecnológico e as inovações... gente, olha, esses termos são bonitos, né? Eu vou até grifar. O avanço tecnológico e as inovações disruptivas não podem ser desconsideradas na interpretação da legislação do trabalho, seja no campo do direito material, seja no direito processual. Consignou-se, no caso, a interpretação literal do artigo 651 é insuficiente para o exame da competência.
territorial para a apreciação da lide, visto que, na hipótese, a fixação da competência do local da prestação de serviços traria dificuldade ao trabalhador quanto à garantia do seu acesso à vara do trabalho. Garantia do acesso à justiça diante da distância e do custo econômico para se deslocar de um estado até outro. Então, aqui nesse caso ele falou que tem que ser verificado a ponderação dos princípios de acesso à justiça e do contraditório e da ampla defesa, e que o processo do trabalho, assim como o direito material do trabalho, eles devem, na sua interpretação, considerar os avanços tecnológicos e as inovações disruptivas. Depois a gente tem aqui a SBDI 2, de dezembro de 2020. Se admite-se a modificação da competência territorial por negociação processual, e para a SBDI 2 não é incabível a modificação da competência territorial, ainda que com a aquiescência expressa das partes, ante a não oposição da exceção de incompetência em momento oportuno. Então, operou-se a preclusão consumativa para o reclamante, quando ele escolheu onde ele ajuizou a ação, e ocorreu a preclusão lógica e temporal para a reclamada ante o decurso do prazo para oposição de exceção. Trata-se de um critério objetivo de perpetuação da jurisdição, artigo 43, que decorre do postulado do juiz natural. Não se admite a transação. E aqui também ainda colocaram a instrução normativa 39, artigo 2, inciso 2. Quanta também informação boa. Eles estão falando aqui de preclusão consumativa para o autor. Preclusão lógica e temporal para o réu. Do critério objetivo da perpetuação da competência, artigo 43 do CPC. E do postulado do juiz natural, artigo 5º, inciso, acho que 53, que é L3. Né? E também acrescentaram que não se admite por negociação, artigo 190 do CPC, que não é aplicável com base na instrução normativa 39, artigo 2 e inciso 2. Muita coisa, né? Seria fácil só colocar a instrução normativa, mas e todo esse arcabouço de fundamentos? Muito legal. O próximo aqui é de quarta turma. Mas parece ser interessante. A quem compete processar e julgar questão envolvendo manutenção de plano de saúde. E aqui, olha, ele tá falando de uma tese firmada pelo STJ, então acho que vale a pena. A tese firmada pelo STJ apenas possibilita a consideração da competência da Justiça do Trabalho quando acumulada duas condições, quais sejam a existência de autogestão empresarial, quando ela é instituída e gerida pela própria empregadora, e que seja regulado no contrato de trabalho ou por convenção ou acordo coletivo. Então, para a Justiça do Trabalho ser competente para julgar ações de manutenção do plano de saúde, é necessário autogestão empresarial do plano e que esteja regulado no contrato de trabalho ou por convenção ou acordo coletivo. É tese, né? Eu falei tese número 5. Mas de qual, né? De incidente de assunção de competência. Incidente de assunção de competência número 5 do STJ. Agora a gente tem aqui uma decisão do STF, é o tema 606, recurso extraordinário 655.283, e qual seria a competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos. Então, competência para processar e julgar a ação
em que se discute a reintegração de empregados públicos. E a tese fixada foi a seguinte: a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa, não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum. A concessão da aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no cargo, nos termos do artigo 37, parágrafo 14, salvo para as aposentadorias concedidas pela RGPS até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. Bom, esse eu lembro que nós já lemos, acho que nos vídeos sobre a decisão do STF. Não sei, mas já vimos. Agora a gente tem que dar SBDI 2 de setembro de 2021. Cabe às partes a apresentação do conflito de competência. Vamos ver aqui. Cabe às partes a apresentação do conflito de competência. Eu vou ler uma parte porque essa aqui eu nem grifei. Mas bom, como é da SBDI 2, acho que vale a pena. Na hipótese, verifica-se que o juízo da quinta vara... Peraí. Dá-se o conflito... Eu vou começar no começo. Dá-se o conflito de competência quando duas ou mais autoridades judiciárias se declaram competentes ou incompetentes, ou quando diverjam sobre a reunião ou separação dos processos. Na hipótese, verifica-se que o juízo da quinta vara civil da comarca de Santo André acolheu a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria arguida pela ré, determinando a remessa dos autos, ao passo que o autor da referida ação suscitou o conflito de competência e pretende a remessa dos autos a outra vara. Mas então ele está querendo dizer que o que aconteceu aqui não configura o conflito de competência, porque para isso ocorrer precisa de duas ou mais autoridades judiciárias que se declarem competentes ou incompetentes ou diverjam quanto à reunião ou separação dos processos. Pois a questão aqui é da quarta turma, vamos ver. É uma questão interessante, mas é de turma, então eu vou passar, não vou ler. Depois, de quem é a competência material para decidir controvérsia contra existência, também é quarta turma. Espera aí, vamos ver se tem alguma coisa de jurisprudência pacífica. Tem. Então eu vou ler. De quem é a competência material para decidir a controvérsia quanto à existência ou não de relação jurídico-administrativa. Apesar de ser uma decisão da quarta turma, aqui de agosto de 2021, ela começa dizendo: a propósito, o entendimento deste Tribunal Superior tem sido de que é da justiça comum a competência para julgar as lides que envolvam possível desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público, inclusive no que tange à eventual nulidade da contratação por ausência de concurso público. Em suma, a competência dessa justiça especializada se mantém apenas nas hipóteses em que efetivamente comprovado o vínculo trabalhista mediante regime seletista. Então, é da justiça comum a competência quando ou envolver possível desvirtuamento da relação jurídico-administrativa, inclusive no que tange eventual nulidade da contratação por ausência de concurso público. Para a Justiça do Trabalho é só naquelas em que é comprovado o vínculo trabalhista, mediante regime seletista.
Agora aqui a gente tem terceira turma, mas também tá falando da jurisprudência da corte, de agosto de 2021, e a quem compete processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. Vamos lá. A jurisprudência desta corte firmou o entendimento de que a hipótese de deferimento do pedido da recuperação judicial ou decretação de falência, na hipótese do deferimento da recuperação ou da falência, a Justiça do Trabalho é competente para prosseguir a execução contra o sócio ou outras empresas do grupo econômico. Sócio ou outras empresas. Agora a gente tem aqui uma da SBDI 1, de abril de 2021. Compete à Justiça do Trabalho, se compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar pleito de servidor público municipal cedido para a sociedade de economia mista. Vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui a decisão. Eu vou ler do começo. Eu acho que ela se julgou incompetente. A turma negou o provimento do recurso de revista, mantendo a decisão do TRT, que acolheu a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que trata-se o reclamante de um servidor que se vinculou ao município mediante prévio concurso público para prestar-lhe serviço sob a égide de estatuto próprio. Cabe à Justiça Comum a análise das demandas daí decorrentes em todos os seus desdobramentos. Então, aqui teve o desdobramento, ele foi para a sociedade de economia mista, mas isso aqui, isso não exime, isso não afasta a competência da Justiça Comum, inclusive em relação ao período de cessão à sociedade de economia mista. E aqui, então, ele realmente não conheceu do apelo, em razão da súmula 296, item 1 do TST. Então, aqui, a SBDI 1 encontrou o óbice e ao reconhecimento do apelo. Mas essa aqui foi a decisão da turma. Agora, vamos ver o próximo aqui, é da sexta turma. Vamos ver se fala alguma coisa de... Não fala de nada pacífico. Agora essa daqui... Eu não... Acho que é do STJ. Tá, que deve ser importante, então vamos ver. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a CPE fundamentada na não concessão pela União do selo de responsabilidade social à empresa pela falta de verificação adequada do cumprimento das normas que regem as condições de trabalho. O STJ, num conflito aqui de competência, decidiu que é a Justiça do Trabalho que deve processar e julgar a CP que discute, o selo de responsabilidade social, porque as questões de fundo guardam respeito à relação de trabalho. Próximo aqui é de segunda turma, vamos ver. Apesar de ser de segunda turma, a gente vai ler, porque tá falando aqui, ó, de stare decisis, não sei como ler, da técnica do distinguishing, parece ser bem importante essa matéria. E então vamos descobrir o que ela fala. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a cobrança de multa administrativa de empresa falida
Aí fala aqui, conforme o artigo 6º, parágrafo 11 da Lei de Falência, incluído pela Lei 14.112 de 2020, ainda que haja decretação de falência ou deferimento de recuperação judicial, as execuções fiscais decorrentes de penalidade administrativa impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho e as execuções de ofício de contribuição à Seguridade Social decorrentes de condenação trabalhista devem ser processadas e julgadas nesta especializada, vedadas a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação ou na falência. Nesse cenário, impõe-se a adequação da jurisprudência à nova disciplina legal, de modo a declarar que, em tais casos, a Justiça do Trabalho é competente para processar a execução, sem prejuízo da competência do juízo na recuperação judicial, para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essencial. Essencial à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação. Então, peraí, aqui ele está falando que a Justiça do Trabalho é competente, então, para processar e julgar esses casos, né, de multa e contribuição previdenciária. Mas isso não tira a competência do juízo da recuperação judicial para que ele peça substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Isso aqui é uma interpretação feita ao parágrafo 7b e 11 do artigo 6º da Lei 11.101. E aqui ele continua. Trata-se de hipótese de distinção em relação aos julgados anteriores, decorrente da superveniência da alteração legislativa, a qual deve ser observada por esta Corte Superior, ainda que o debate sobre o tema tenha se iniciado anteriormente. Então, é um tema que é para a gente até saber, né, quando nós formos ler a Lei 11.101, esse artigo 6º aqui, pelo visto, é importante. Já temos um exemplo aqui de como ele vem sendo aplicado, inclusive pela SBDI. Não, a segunda turma. Agora sim, a SBDI 2, essa decisão é de setembro de 2021. Discute aqui sobre um habeas corpus, competência da Justiça do Trabalho. Vamos lá, a SBDI 2 concluiu que o cabimento de habeas corpus não se restringe aos atos praticados por autoridade ou agente público. Pode ser impetrado contra ato de particular. Na hipótese, o habeas corpus foi impetrado sob a alegação de constrangimento ao direito de locomoção em decorrência de atos supostamente praticados por sindicato durante exercício de greve. Aqui ele está mencionando no artigo 5º, inciso LX1X, LXX2, que deve ser 69 e 72, que dispõe sobre o mandado de segurança e habeas corpus e silente quanto ao sujeito do ato coator, e que a importância do direito à liberdade de ir e vir justifica não apenas a utilização da ação constitucional contra ato de particular, como também sua legitimação ativa plena e dispensa da capacidade postulatória. Então, tá falando aqui que a determinação do habeas corpus é diferente do mandado de segurança e do habeas data. Então, o mandado de segurança e o habeas data, eles falam quem tem que ser o sujeito coator.
O habeas corpus não fala, ele é silente. E que a importância do direito à liberdade de ir e vir justifica não apenas a utilização dessa ação constitucional contra um ato de particular, mas justifica também a sua legitimidade ativa plena e a dispensa até mesmo de capacidade postulatória. Salientou-se ainda que eventual constrangimento ao direito de locomoção decorrente do ato praticado pelo sindicato é passível de elisão por meio de habeas corpus. Aí aqui estão citando o artigo 114, inciso 2 e 4. Então aqui o voto, a decisão estava comentando onde está, comentou tá na Constituição, falou então que diferente do mandado de segurança e do habeas data, pode ser um ato de particular em razão da importância do direito, que é a liberdade de ir e vir. Isso traz então a legitimidade ativa e a dispensa até mesmo de capacidade postulatória. E a competência, e agora aqui, e que a competência funcional para apreciar e julgar habeas corpus impetrado contrato de particular é da vara do trabalho e não do TRT. Muito bem. Agora a gente tem uma aqui da SBDI 1, de fevereiro de 2022. E para a SBDI 1 reiterou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedidos do MPT para levar municípios brasileiros a elaborar e implementar políticas públicas de combate à erradicação de trabalho escravo. Nós já vimos uma parecida, que tratava dos aprendizes, e aqui está falando também de política pública, e agora para elaborar e implementar o combate de erradicação do trabalho escravo. E na esteira da importância dada pela resolução, salvo engano, 134 do CNJ, que menciona, não, acho que 134 é sobre os precedentes, mas agora o CNJ já editou, salvo engano, uma resolução falando que os juízes devem observar nas suas decisões as normas internacionais de direitos humanos, e é o que está fazendo aqui essa decisão da SBDI 1 em fevereiro de 2022, já falando que o poder público deve agir conforme a discricionariedade, mas dentro dos parâmetros constitucionais e de direitos humanos. Então, que ele deve sim elaborar as políticas públicas e que a omissão do poder judiciário pode implicar responsabilização internacional, conforme precedentes, aquele citando, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Depois a gente tem decisão da terceira turma, tem aqui uma do STJ. Acho que é uma decisão de conflito de competência. Olha, um conflito de competência do STJ, em que ele declarou a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações que envolvam interesses de servidores estatutários que pleiteiam a adoção de medida sanitária no meio ambiente de trabalho em razão da pandemia, afastando-se a incidência da súmula 736. Caramba! Que importante, né, esse julgado, tanto sobre a competência, e olha, tudo grifado, eu já li isso aqui 2 vezes e não lembro, eu tô lendo pela 3ª vez e continuo me surpreendendo. Vamos ver então. Cuida-se de conflito positivo suscitado pelo Estado de São Paulo, na perspectiva de que nos litígios envolvendo o interesse funcional do servidor estatutário, a competência para sua apreciação é com exclusividade da Justiça Comum. Esse é um lado, né? O outro lado diz o seguinte: em favor da competência da Justiça do Trabalho, invoca-se a súmula 736 do STF, que diz que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas.
relativas à segurança, higiene e saúde do trabalho. Continua. Referido verbete, contudo, não pode ser aplicado à hipótese em exame na medida que o STF, em sede de controle concentrado, dando interpretação conforme ao artigo 114, assentou que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve-se excluir os vínculos da relação jurídica estatutária, não alcançando as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Aqui, ADI 3395, Tribunal Pleno. A súmula 736 fala que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento da norma trabalhista. E aí, para o STJ, a gente não pode aplicar a súmula sozinha, que a gente teria também que, para aplicar o ordenamento jurídico, levar em consideração essa decisão pelo Tribunal Pleno na ADI 3395. Então, essa decisão do Pleno acaba afastando essa súmula 736 neste caso concreto, porque nele o servidor público estatutário requer aqui a adoção de medidas sanitárias no meio ambiente de trabalho em razão da pandemia. Essa aqui é decisão de sexta turma, sétima turma, e agora sim a CBDI 2, que é de agosto de 2022. A competência da Justiça do Trabalho para garantir a execução de suas próprias decisões ou dirimir conflitos dela decorrentes. Nesse contexto, vamos ver. Eu vou ler do começo. Quando não se evidencia controvérsia sobre o pagamento de honorários advocatícios em sede de reclamação trabalhista, análise de contratos de prestação de serviços ou ação de cobrança pelo advogado contra seu cliente. Quando não se evidencia essas controvérsias, né? Mas sim hipótese de apropriação indébita decorrente da não satisfação de crédito trabalhista, porque apesar de a parte reclamada ter pago o valor da condenação, todo o valor pago foi retido pelos advogados da parte reclamante, não há como se afastar a competência da Justiça Trabalhista. Então, esse processo aqui envolve isso aqui é uma decisão de um recurso ordinário no mandado de segurança, em que se discute uma ordem de bloqueio de valores das contas dos advogados, porque eles ficaram com todo o valor dos créditos das ações trabalhistas. E aqui está dizendo que, apesar de envolver, então, um conflito que tenha como base os honorários advocatícios, prevalece aqui deixa eu ver o termo que ele usou. Prevalece aqui que esse conflito é decorrente da ação. Ele aqui não é um conflito à parte sobre se tem controvérsia sobre o pagamento ou não, o valor da análise de contratos de prestação de serviços, se é uma ação de cobrança dos honorários, não tem nada a ver. Isso aqui decorre, esse caso concreto aqui decorre em específico da ação trabalhista que foi julgada pela Justiça do Trabalho. Em razão disso, é da competência da Justiça do Trabalho também analisar e julgar. Não é o caso de aplicação da súmula 363 do STJ. E aqui, para acrescentar, diz a SBDI 2
que inexiste prévia autorização do constituinte quanto à possibilidade de retenção total da quantia devida ao constituinte. Tampouco relato da juntada de contrato de honorários e também não teve juntada de contrato dos honorários. Então, ele determinou o bloqueio do valor nas contas dos advogados. E aqui o que eu quero grifar é que vem a discussão, né? Vem para dirimir conflitos decorrentes da própria decisão, né, trabalhista. E agora, essa é a última ficha do ponto 4, vamos ver aqui, da terceira turma. E aqui, sétima turma. Mas eu acho interessante ler um pedacinho aqui dessa da terceira turma, de agosto de 2022, uma parte que ela fala aqui do STF, olha. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 586453, de fevereiro de 2023, com repercussão geral, firmou a tese de competência da Justiça Comum para os pedidos atinentes à complementação de aposentadoria formulado por ex-empregado aposentado, uma vez que não há discussão em torno da responsabilidade da entidade. Não há discussão em torno da responsabilidade da entidade de previdência privada em efetivar a revisão dos valores na aposentadoria complementar. E aqui está falando do STJ. Primeiro, então, essa decisão está falando da competência, que o STF determinou que é da competência comum, o pedido de complementação de aposentadoria, formulado por ex-empregado aposentado, no caso em que não há discussão em torno da responsabilidade da entidade privada. E depois, aqui a terceira turma vai falar ainda de um julgado do STJ, no RESP, e que o STJ fixou a seguinte tese: os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puder contribuir ao fundo na época apropriada ante um ilícito do empregador, esse ilícito pode ser reparado por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Então, aqui, prejuízo por não ter contribuído ante ato ilícito do empregador é da Justiça do Trabalho, mas aqui em outros casos também é da Justiça Comum. Então, é necessário observar bem a causa de pedir, os fundamentos, o pedido, para verificar. E de importantes assim da SPDI1 e órgãos maiores são estes, no ponto 4, e depois a gente vai para o ponto 5, que é de partes, procuradores, representação e etc. Até lá!